Alguns líderes constroem carreira, outros constroem pessoas. Luiz Wabo fez as duas coisas e foi além. Ele saiu da tecnologia, chegou aos bastidores mais estratégicos do mercado e escolheu transformar vivência em cultura. Nesse episódio do Know-How, a gente não fala de liderança como ferramenta, mas como consciência. Uma conversa sobre escuta, vulnerabilidade e a coragem de formar líderes de verdade. Com vocês, o novo maratonista, Luiz Wabo. Que loucura, mano. Essa definição depois me manda que eu quero colocar aí nas minhas redes, porque não sabia nem que era eu ali, mas que prazer poder estar aqui. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Aprendi com o melhor, Quem né? foi que escreveu? O time fez aí uma imersão de 2 dias com você, saiu assim com uma criatividade e potência na oratória, na escrita, na liderança, que saiu isso aqui espetacular. Nota 10, hein? Nota 10. Estudaram você, assim, profundamente. Gostei. Mas quer dizer que agora você é maratonista? Meia maratonista. Ainda não tô na maratona completa, mas ontem, estamos gravando hoje, aqui no dia de ontem, eu realizei mais esse sonho na minha vida e completei 21K depois de treinar por 1 mês com um novo treinador. Com um novo treinador. E me diz uma coisa, qual o objetivo por trás disso? O que para você é especial ter conquistado e conseguir finalizar essa prova? Ótimo ponto, porque no final das contas o que eu tenho aprendido, e eu sempre achei, que era uma limitação física. Grandes distâncias, 21K é o começo ali, 42, depois de 42 você tem ultramaratona, mas vamos falar do 21, que foi o que eu realizei. Não é uma limitação física e não é uma limitação mental. Então, meu objetivo com a corrida não é que ela seja um fim, mas que ela seja um meio. E esse principal método que eu venho estudando e implementando na minha vida, e o resultado mostra que, na realidade, é um método para a gente estar presente. É um método de autoconhecimento que, no caso da corrida, é em movimento. Então, para mim, poder superar o desafio físico, o desafio mental, entender que era uma limitação que eu tinha me colocado e que consegui superar em pouco tempo, relativamente pouco tempo, para mim foi um grande sonho realizado. Você acha que é até uma forma de exercício de resiliência em liderança? Sem dúvida, porque a primeira pessoa que a gente vai ter que lidar é a gente mesmo. A gente sempre fala, todo mundo quer fazer um curso para melhorar sua liderança, sua gestão de pessoas. Mas a pergunta-chave é, antes de querer liderar os demais, você deveria querer liderar quem? A si mesmo. Então, o ato da corrida, e aí cada pessoa pode escolher o seu esporte. Eu acabei escolhendo a corrida nesse momento da minha vida, porque eu entendi que era uma oportunidade não só aplicar a técnica ali da corrida, todos os procedimentos associados, mas principalmente poder usar como meio de me tornar um ser humano melhor. E, consequentemente, isso transborda para as demais atividades da minha vida, seja como líder, seja como professor. Você sabe que o Wabo, ele deu um treinamento pro meu time durante 2 dias. Foi incrível, inclusive. E no final desse treinamento, a gente teve uma mentoria, um bate-bola comigo, né? Do pessoal perguntando. Aí teve um que perguntou assim, Manu, como que você consegue dar conta de tanta coisa? Aí eu, na brincadeira, respondi pra ele, eu tomo um remedinho pra conseguir, né, me deixar centrada. E depois eu respondi pra ele, gente, se eu quero liderar um time... eu tenho uma companhia com 120 pessoas. Eu preciso estar bem. E não só fisicamente, mentalmente também. Buscar ajuda para a nossa parte psicológica é também você estar bem como líder para você gerenciar outras pessoas. Então, como estavam muitos líderes ali naquele momento, é um ensinamento que a gente tem que passar. Qual a sua opinião sobre a liderança sempre estar buscando essa licença, vamos dizer até poética na parte de psicologia, de psiquiatria? Porque ainda, infelizmente, tem pessoas que pensam que isso é lorota, né? É algo que, não vou para essa área, não quero, enfim. Eu estou convencido de que para eu poder liderar os outros, eu preciso liderar a mim mesmo. E para eu liderar a mim mesmo, eu preciso entender como o meu corpo e a minha mente funcionam. Porque no final é um sistema integrado, um ser humano único. Então seria muito bom se a gente tivesse tido aula na escola, diferentemente das aulas que nós tivemos de fórmula de Bhaskara, mitocôndrias e reprodução dos fungos e tudo isso que a gente estudou, mitose, meiose, que a gente estudou horas da nossa vida.
E se a gente pudesse estudar como o nosso cérebro funciona? E se a gente pudesse estudar como as nossas emoções afetam o nosso dia a dia, as nossas decisões, as escolhas que a gente faz? Porque isso vai resultar em pessoas melhor preparadas para lidar com o desafio. Porque tem um livro muito bom que eu gosto, do Ryan Holiday, que o título do livro, você não precisa nem ler o livro, porque só pelo título já é uma sabedoria incrível. O título é O Obstáculo é o Caminho. Nossa, esse livro é muito bom. Pois é, e ele não diz que existe um caminho e no meio do caminho tem um obstáculo. O que ele diz é que o obstáculo é o caminho. Então nós vamos entre obstáculos e obstáculos, desafios, dificuldades, traumas, tristezas, situações que a vida vai nos colocar, pessoal e profissionalmente, e a pergunta é, você enxerga essas situações como uma oportunidade ou como uma ameaça? Porque se for com uma ameaça, seu corpo vai produzir adrenalina, cortisol, você vai entrar em estado de luta e fuga. Se for com uma oportunidade, então quer dizer que você vai, mesmo sendo uma situação ruim, não estamos aqui romantizando, nossa, que bacana passar por situações ruins dos variados tipos, não é isso. É que vai acontecer com todos nós. E a questão é, eu vou extrair daí um aprendizado ou eu vou ficar reclamando, julgando, criticando e vibrando nessa energia que não me leva a lugar nenhum. Sim. Então eu faço uma escolha consciente na minha vida. Por isso a corrida tem a ver, porque na hora que você se coloca e se submete a 21 quilômetros, que não é uma coisa agradável, você vai ter dor na perna, eu tive dor na perna, dor no joelho, dor no pé, e muitas vezes minha mente dizendo, será que eu vou conseguir, Quanto será que mais eu não vou velho a conseguir? gente fica, pior que a gente... Pois é, eu já não sou mais um Dói o garoto. corpo, Eu pareço jovem, dói né? o corpo Mas todo. pareço jovem, mas não tô tão mais jovem assim. Então, no final, é um treino da mente. Tem o treino do corpo, mas é um primeiro passo. O treino da mente de poder superar um desafio. Porque na hora que eu conseguir superar esse desafio, quando vier realmente um desafio maior na minha vida, eu espero estar um pouco melhor. Porque eu treinei isso antes. Sim. Quando você percebeu que você queria ensinar outras pessoas sobre liderança, sobre liderar, de somar, né, na vida dessas pessoas? Porque você não começou sua carreira já ensinando. Foi uma trajetória linda, inclusive. Então, qual foi a virada de chave? Você falou, cara, eu preciso muito ensinar mais pessoas sobre isso. Ótima pergunta, Manu. Queria começar respondendo a sua pergunta dizendo que eu tenho uma crença muito forte, que inclusive compartilhei com o seu time logo, e eu faço isso normalmente no início dos treinamentos, das palestras, e a minha crença é que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Eu acredito nisso. Eu vou nos treinamentos, eu fui lá 2 dias na Coplan, e eu falei pra galera, ó, não vim aqui para ensinar nada a vocês. Eu vim aqui para criar um ambiente para vocês aprenderem. Então parece só um jogo de palavras, mas quando a gente diz que o objetivo é o professor ensinar, o protagonismo, a responsabilidade está só no professor. Sim. Quando o objetivo são os alunos e alunas aprenderem, o protagonismo sai de mim e vai para os alunos, vai para o público. Então, o máximo que eu sou capaz de fazer é trazer uma curadoria de conteúdo, compartilhar minha experiência, triangular o conhecimento dos alunos, provocar algumas reflexões, sugerir ferramentas. Mas no final do dia, quem vai decidir se vai aprender, se concorda, se discorda, se quer se aprofundar, se tem alguma dúvida, se não está nem aí, são os alunos e as alunas. Então, o máximo que eu sou capaz é isso. Por isso que eu não acredito no ensinar, mas eu acredito no protagonismo do aprendizado. E isso tem a ver com o professor, mas também muito a ver com a liderança, né? Esse papel do líder de servir. Não é sobre mim, é sobre criar um ambiente para que a pessoa esteja na sua melhor versão e poder entregar aquilo que foi combinado. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu decidi ser professor, olhando em retrospectiva, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Claro que na época eu não tinha a menor ideia, mas olhando para trás, foi ali que eu vi, porque eu tinha uma matéria de biologia, que era a matéria que eu mais odiava. Nossa. Só que era a matéria que eu mais estudava com vontade, interesse. Aí eu falei, peraí, tem um problema aqui, né? Eu odeio a matéria, por isso vem a mitose, meiose, vem daí, né? Biologia, mas é que eu estudo com mais prazer. O que está acontecendo? Aí eu percebi que existia um elemento na equação que fazia isso acontecer, que era o Júlio Maluco. O professor Júlio Maluco, que era um personagem. Ele entrava em sala de aula e engajava todo mundo, contava um monte de história e conectava com o dia a dia. E os alunos vidrados, você não viu uma mosca na sala de aula. E aí eu, olhando em retrospectiva, eu vi. Ali foi quando eu decidi ser professor e plantou essa semente inconsciente ainda em mim. Anos depois virou consciente. E eu digo que minha meta é conseguir provocar, gerar 10% do impacto nos meus alunos que o Júlio Maluco gerou em mim. Se eu conseguir isso, eu acredito que eu estou no caminho.
Agora, por que liderança, né? Porque eu comecei com uma premissa de que eu não acredito no professor que não faz aquilo que ensina. Nada contra os professores acadêmicos. Infelizmente, temos um sistema educacional que tem muitos pesquisadores que amam a pesquisa, mas são obrigados a dar aula. E aí, no final, chegam em sala de aula, não são docentes, são pesquisadores, são obrigados a estar ali. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o jogo se ganha na arena. Mas nós vamos para a arquibancada, que é a sala de aula, com o objetivo de simular a arena. Então, como é que eu vou dar uma aula de empreendedorismo, por exemplo, que foi quando eu comecei minha carreira como professor, sem ter empreendido, sem ter passado pelo desafio que é tocar time, criar negócio, atender clientes? Então, eu fiz em paralelo. A vida inteira eu estava na arena, 100% de foco na arena, empreendendo, startup, scale-up, por aí vai, mas eu vim ali os 10%, 110%, 10% do 110% para a sala de aula. E aí eu comecei com empreendedorismo, depois eu migrei para oratória, depois eu migrei para gestão de pessoas e liderança, porque eu fui percebendo que a técnica de empreender, criar um negócio, a técnica de falar em público, a técnica, já existe muito conteúdo sobre isso, já existe muitas pessoas que se debruçam sobre aquilo. Cada vez mais o Oceano Azul não está na técnica, está no comportamento. E durante muito tempo acreditou-se que você nasce líder ou não nasce líder, você nasce empreendedora ou não nasce empreendedora. E eu percebi, pela minha própria experiência, pelo que eu estudei, pelo que eu vi no meu time, nos meus alunos, nos meus clientes, que isso não é verdade. Que é possível treinar comportamento, é possível treinar socioemocional. Então eu migrei para gestão de pessoas, para liderança, estou cada vez mais me aproximando nessa questão da autoliderança, autoconhecimento, autoconsciência, porque eu vejo que existe um ponto de onde se origina, tem até um ponto fundamental que é Otto Scharmer, ele é um professor do MIT, ele fala que existe o ponto cego da liderança, que é o estado de onde tudo se origina. E é cego porque a gente está focado na técnica, na ferramenta, no externo. Mas o interno impacta o externo. Então, se eu não estou bem internamente, aquilo vai repercutir na minha reunião, no meu cliente, no meu podcast, onde quer que seja. Então, cada vez mais eu tenho voltado com esse olhar da técnica para o comportamento, e não do abraçar a árvore e tal. Nada contra também quem vai por esse caminho. Mas eu tô achando interessante desbravar esse novo cenário. Você sabe que a gente tem um mentor que é o Grande Nelson. Grande Nelson. Meu mentor e seu mentor. Mas seu um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. Mas meu também. E tem duas frases que ele fala. A primeira é 30% é teoria, 70% é prática. Então, pratique, 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 pratique. E a outra, ele fala... na verdade, não é nenhuma frase. Ele fala um contexto, né? Porque ele gosta de contextualizar. Você sabe como que funciona a pessoa. Maravilhoso. E ele fala assim, a teoria é literalmente uma estrada lisa, muito bem feita, com asfalto magnífico. Sabe? Aquelas autobans incríveis que você bota 200 por hora e vai. Aí você chega na realidade, na sua prática, que começa aquelas estradas já com buraco. Aí pode ter pouco, pode ter muito buraco, pode ter quebra-mola. E aí você chega na estrada de chão. Que é aquela empresa que você vai para tomar uma decisão com a caneta numa mão e a marreta na outra. E no meio desse caos, você ainda tem que liderar um time. E aí vai a pergunta, liderar sob pressão, Babo. Como que um verdadeiro líder tem que ter esse olhar nessa estrada de chão, nessa empresa que está nessa estrada de chão cheio de buraco? E quais as atitudes que ele tem que tomar ali como líder nesse momento? Conecta bastante com essa sabedoria do Nelson, que entre a teoria e a prática, se é 30-70, é melhor a prática, 70%. Mas repara que, para chegar no potencial máximo de 100%, é bom beber da literatura, das pesquisas, dos benchmarks, das referências, para então, beleza, vai ganhar o jogo na arena, na prática, no dia a dia. Quando essa prática não é nem lombada, nem quebra-mola, né, nem buraquinho, é uma cratera, né, que é a pressão, estrada de chão, buraco e tudo mais uma vez reforça a importância do líder olhar primeiro para si mesmo. Eu vou ter uma conversa difícil. Eu vou ter que lidar com um cenário de crise. Eu vou estar no ambiente de dificuldade, sob pressão. Será que, ao liderar esse processo, vamos pensar até exemplos mais graves ainda, numa guerra, pega um presidente de um país que precisa lidar com uma decisão de guerra que vai enfrentar outro, vai poder ter morte de pessoas e por aí vai.
Se essa pessoa vai para uma mesa de reunião e ela já está num estado interno de agitação, de vaidade, não, eu quero ganhar a guerra porque eu quero ser o presidente que vai... Será que esse é o estado interno de onde se originam as coisas? Ou a pessoa deveria, mesmo na pressão, olhar para dentro de si e ver o seguinte: eu estou sereno? Eu estou na minha melhor versão, capaz de lidar com as pressões? Ou eu vou ser o primeiro a desmoronar perante uma decisão da outra parte, seja do cliente, seja do concorrente, seja do outro país da guerra, né? Qualquer cenário que a gente queira analisar. Eu vou piorar a situação ou eu estou ali para mitigar os riscos e os efeitos nocivos do que possa vir a acontecer? Então, uma dica prática para isso é você primeiro monitorar a sua própria respiração. Fazer um auto-check de sentimentos. Ter clareza do propósito que você tem com aquela situação da crise e da pressão. Pensar para responder, né? Sem dúvida. Você está ali reagindo, emocionalmente sequestrado pelos seus sentimentos, ou você está ali pleno, seguro, consciente de que é uma decisão difícil, de que é um cenário de crise, de pressão, mas você está cercado, por exemplo, de pessoas que você preparou. Na hora da pressão, vou chamar a galera. Não, você criou um ambiente anterior para ter conselheiros, pessoas complementares, pessoas que você vai recorrer para você ouvir opiniões diferentes, ponderar todos os cenários, e aí sim você poder tomar, como responsável dono da caneta, a melhor decisão. E você vai dar voz a todo mundo, porque também tem essa armadilha, né? Eu já sei que eu quero ir pra guerra, eu já sei que eu quero fazer isso. Tá, mas e se tiver algum ponto cego? Se tiver algum viés que eu não tô percebendo? Será que eu tô dando voz a pessoas que discordam de mim? Ou eu tô abafando as vozes porque eu quero só tapinha nas costas e todo mundo me elogiando para dizer que eu fui pro caminho? E quem disse que você tem a resposta, né? Daí a importância da vulnerabilidade. Quem disse que você tem o cenário perfeito? Então, essa maturidade de liderança, de entender se você está na sua melhor versão versus é o seu ego te dominando, sua emoção te dominando, sua mente te dominando, na minha visão, é o ponto inicial. Qualquer decisão depois disso pode ter sido contaminada ou negativamente ou contagiada positivamente. E a raiva também, né? A gente tem... para quem é empresário, tem funcionários, time e tal, e tem hora que você fala, meu Deus, ser humano, né? Você quer matar a pessoa, né? Como eu já falei, qual é o meu maior medo, né? Você sabe. Num curso com ele perguntou qual o maior medo, né, do ser humano. Aí ele vai e aponta pra quem? Pra mim. Pra Manuela falar qual o maior medo dela. Eu falei, cara, matar pessoas e presa. Esse é o meu maior medo. Não tinha nem na listagem de pesquisa esse medo. Você sabe que me zoam até hoje no G4 por causa disso. Mas, e com isso, não querer matar pessoas e não matei ninguém até hoje, eu aprendi, a gente tem a habilidade de, muitas vezes, não dá pra gente colocar uma pressão muito grande num time que não aguenta aquela pressão. Não dá pra gente... A gente tá puto, a gente tá com raiva, mas muitas vezes a gente tem que internalizar isso. E tem mais ou menos uns 3 meses que eu internalizei demais, sabe? Num grau que eu precisei buscar uma ajuda mais... por mais que eu faça psicólogo toda semana, tal, acompanhamento, que todo bom empreendedor tem que fazer, eu tive que buscar uma ajuda, né? E de um remédio. Por quê? Porque até minha psicóloga falou um negócio, eu falo uma coisa feia aqui, mas fazia todo sentido. Ela, então, Manuela, a questão é que você engoliu muita merda e essa merda não tem buraco pra sair. Então, a gente vai ter que resolver isso com outra coisa. E foi exatamente assim que ela falou, tá? Não tô tirando nenhuma palavra do que ela falou pra mim. A psicóloga tem bastante médico com você. Exatamente, por isso que dá certo. E ela falou isso pra mim e eu falei, não, faz todo sentido. Por quê? Porque eu estava muito puta naquele momento, naquele projeto, mas se eu jogasse pro time o meu sentimento, eles não iam conseguir fazer o projeto. E eu precisava deles. Então, não era o momento de eu falar sobre a minha frustração, sobre os erros que eles cometeram, porque eu tinha prazo, eu tinha que entregar aquele projeto. E essa raiva, muitas vezes, que a gente tem de, cara, isso é um absurdo. Às vezes é coisa muito básica. É você fazer uma pergunta básica e a pessoa não conseguir te responder. Isso acontece o tempo todo, porque eles estão sob pressão. E o que eu entendi ali? O time não sabe o que é pressão.
A gente que tá aqui em cima sabe mais. Por mais que a gente queira que aquele time tenha um skills formado para isso, tem pressões que eles não conseguem lidar. Tem momentos que eles não conseguem. E essa semana mesmo, eu chamei Jéssica e falei assim, Jéssica, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos ter cautela. Vamos ter cautela, vamos escutar. Vamos pensar, respirar, pensar na solução. Não vamos ser imediatistas. Não vamos sair correndo. Não vamos buscar na nossa raiva a solução. A gente precisa de um raciocínio lógico e não emocional. É porque eu tô medicada, tá? E aí, por que eu tô contando a minha história prática? Porque é exatamente isso. Não dá pra gente ir pra uma estrada cheia de buraco se a gente não se cuida. Porque senão a gente joga pra fora de um jeito, de uma forma que o time já não tem a maturidade naquele momento. Sempre quem tá abaixo de você tem... nós procuramos, quem é C-Level, muito mais acesso a estar bem, ter acesso a informações relacionadas a como lidar com o time, como você vai lidar com pessoas, como você vai se posicionar, como você vai se comunicar. E muitas vezes o time não. Às vezes o time nem busca isso. Fica olhando mais TikTok do que indo ouvir um podcast, por exemplo, do Vabo. Toda vez que você toma uma decisão impulsiva, existe alta probabilidade de depois você se arrepender, porque Sim. você deu vazão àquela emoção, no caso a raiva, medo, tristeza, né, que são as fundamentais. Mas o líder, um ponto que você falou que eu acho interessante destacar, que o líder é esse para-raio, né? É esse filtro. Então, quem não explode, implode. E esse explodir não significa necessariamente que você tem que explodir gritando marimbondo pro time. Mas você pode dar vazão a essa explosão em outras formas, como você falou, a terapia, você pode fazer boxe, você pode correr, você pode fazer academia, maneiras de você suar e gastar energia e botar pra fora e falar aquilo que você tá sofrendo. Por isso que tem também uma máxima da liderança que diz que a liderança é solitária. Porque tem coisas que você passa como CEO, sucessora, que você não pode ou não deveria compartilhar com o seu time, com os seus pares, com os seus sócios, com os seus investidores. Você não tem com quem compartilhar. Então, buscar espaço em que exista segurança, confiança, para você compartilhar isso e botar para fora e ver pessoas que já passaram por situações similares a você, isso é uma excelente prática. Mas, sem dúvida, se você teve a sensibilidade de perceber que você acabou absorvendo, e aí isso acabou implodindo, pode dar uma vazão para explodir. Mas se você explode no time, você certamente entendeu que também não seria o resultado, porque a liderança é sempre situacional. Naquele contexto, era necessário entregar o projeto, terminar no prazo, atender o cliente, não dava para você dar vazão a algo que surgiu em você. E aí você entendeu que não dava para colocar mais pressão ainda no que tinha no time. Tem outras situações que, sim, o que o time precisa é botar um foguete, é botar uma pressão, até porque a cobrança, ela é o reconhecimento da capacidade. Sim. Se eu parar de te cobrar, é porque eu parei de acreditar em você e no seu potencial. Mas eu falo um pouquinho diferente essa frase. Chegou a me arrepiar. Falo assim, cara, se eu paro de falar, é porque eu não acredito mais e não vou gastar mais a saliva com vocês. Exato. Mas pode ser que naquelas 2 semanas do projeto, não adianta você falar. Terminou o projeto, entregou e tal, vamos fazer aqui o debriefing. Isso deu certo, isso não deu certo. Isso aqui deveria ter sido melhor. E aí você cobra, porque... Agora, você vai cobrar alguém, é o famoso chutar cachorro morto, né? Você vai cobrar alguém que não tem nenhum potencial, nenhuma capacidade, por que você vai perder seu tempo? Sim. Então a ideia é... Só que muitas vezes os líderes eles não comunicam isso de forma clara. Eu preciso comunicar de forma clara que eu estou cobrando você, não é porque eu estou querendo ser chato, não é porque eu estou querendo pegar no seu pé, pelo contrário. É porque é minha função fiduciária, inclusive, como responsável dessa companhia ou desse time, desenvolver você, engajar você, acreditar em você, dar a pista para você acelerar. Por que você fez isso? Então, essa coisa educacional, motivacional, inspiracional, pré uma cobrança, isso não pode ser negligenciado. Tem que ser falado, tem que ser relembrado, porque é ali que gera liga, ali que gera conexão.
E a partir dali, beleza, ó, temos aqui um plano, temos um PDI, temos um projeto, temos o que for. Mas sempre relembrando o propósito. Eu estou aqui para desenvolver, eu estou aqui para pensar no longo prazo, os projetos, os clientes, as iniciativas são meio que o meio para eu chegar lá. E essa construção de longo prazo é o que gera valor e isso faz com que a pessoa entenda. Se ela entendeu e você falou de forma genuína, intencional, essa pessoa vai trabalhar com você pro resto da vida. Sim, com certeza. E deixar claro, né? Ó, se eu tô falando com você é porque eu ainda acredito. O dia que eu não falar mais, fica preocupado. Pois é. É a frase que eu uso. Então, assim, eu tô aqui, mas tô gastando meu tempo com você, que é valioso, mas é que eu tô aqui com você. Você tem uma habilidade emocional que ainda é ignorada ou subestimada por quem lidera no Brasil, qual seria? Ela é uma das mais negligenciadas e ela, na minha visão, é a habilidade número 1 da liderança. É a habilidade que abre todas as portas, que destrava os caminhos, que pavimenta os buracos da estrada. E eu gosto de chamar essa habilidade carinhosamente de escutatória. Porque tem a oratória, que é o falar, a escutatória, ouvir, escutar. Então, liderar tem mais a ver, e comunicar também, tem mais a ver com escutar do que somente, meramente falar. Porque ao falar, o foco está em mim. Como agora, eu estou falando aqui, a câmera está em mim. Na hora que eu vou escutar, aí sim eu tenho a possibilidade de me conectar, tenho a possibilidade de me fazer entender, tenho a possibilidade de gerar empatia, gerar vulnerabilidade. E aí, essa minha visão é a chave que abre a porta de uma verdadeira essência de liderança, que é a pessoa se interessar pela outra. E aí verificar como, então, a líder pode servir melhor os seus liderados, escalando nas melhores posições, apertando os botões corretos para jogar a gasolina correta para inflamar a chama interna de cada um. Tudo começa com a sua capacidade escutatória, porque quando eu falo, eu só repito o que eu já sei. Mas quando eu escuto, eu posso aprender algo novo. Então, é uma habilidade super subestimada, mas que, na minha visão, ela é a habilidade número 1. Número 1. E é engraçado, né? É o sentimento de todas as pessoas quando tá ouvindo alguém é de... Eu quero falar, quero te interromper na fala, quero... Não, mas deixa eu te explicar aqui. Você tá falando como líder e a pessoa... Não, mas deixa eu te explicar aqui que eu já fiz isso. Mas eu tô falando ainda. Deixa eu terminar de falar. E isso acontece de ambos os lados, né? E é engraçado que é uma vontade que todo ser humano tem. As pessoas não querem ouvir com todas as forças em silêncio. Porque é uma força absurda e sobrenatural que da necessidade de falar e interromper o outro. Você viu muito isso na sua liderança, Vá? Você vê no dia a dia dos seus alunos que ainda essa habilidade emocional transcende muito até daquele treino, daquela disciplina de ouvir, mas dessa vontade de já querer se justificar por muita coisa o tempo inteiro. Vi e continuo vendo, e eu tive muita curiosidade para descobrir de onde vem isso. E aí, na hora que eu fui escrever o livro, que é um livro de oratória, mas eu quis botar ali uma pegadinha, um plot twist no livro, porque é um livro de oratória. Mas o primeiro capítulo do livro é um capítulo de escutatória. Então já é igual o livro do Ryan Holiday, que o título já é uma mensagem. No meu livro, a mensagem é essa. Você quer aprender a falar? Tá aqui o livro de oratória. Mas antes de aprender a falar, aprenda a ouvir sua plateia, seu interlocutor, sua audiência, porque você está ali a serviço dessas pessoas. E da onde vem, então, esse maior interesse em falar do que de ouvir? E aí, na minha pesquisa, o que eu percebi é que isso agora, inclusive nos últimos 2 anos, eu abri um novo skin na minha vida, né? Um novo caminho na minha vida, que eu virei pai. Então, comecei a estudar mais sobre educação infantil também. E tenho alguma experiência com educação de adultos. Mas na educação infantil eu sou faixa branca ainda. Minha filha tem 2 anos e meio ainda. Então, estou aprendendo a ser pai. E você é pai de pet também? Pai de pet foi o protótipo, né? Primeiro, pai de pet, deu certo. Aí, fomos para os filhos humanos. Uhum. E aí, ninguém morreu, deu certo, tá tudo certo. Então, eu acho que eu consigo um humano aqui. Exato. A plantinha... Quase deu ruim na plantinha, mas a área tá super bem, nossa cachorrinha. E aí fomos para o pai de humano. E recentemente fui promovido a pai Júnior 2, né? Porque agora nasceu 7 meses, tá? O Pipo nasceu, o Lelê 2 anos e meio, o Pipo 7 meses.
E aí a grande conclusão disso tudo é que quando você não fala, quando você não escuta alguém, quando você interrompe alguém, a mensagem subliminar inconsciente que passa para essa pessoa é que essa pessoa não existe. Que você não está validando a existência daquela pessoa. E se a gente for olhar lá atrás, existe um medo intrínseco que, aí eu não sei se nasce com cada um ou acaba desenvolvendo na tenra idade de cada um, que é a vontade e o interesse do bebê de ser validado, a sua existência ser validada pelos pais. Então, a criança vai desenvolvendo, ela pega a atenção do pai e da mãe, ela tem um medo meio que gutural dentro da criança de ser abandonada pelos pais, uma coisa muito inconsciente, por isso que vai para a escola e fica com medo, depois tem que voltar para casa, será que está acontecendo? E aí isso vai desenvolvendo. E aí muita questão relacionada à comunicação, relacionada ao autoconhecimento, vem da gente poder fazer essa cura, de fazer esse perdão, de voltar lá atrás e verificar que talvez eu esteja fazendo tudo o que eu estou fazendo para poder ter o reconhecimento do meu pai, da minha mãe, o que quer que seja. E aí eu fui estudar a questão também dos sons preenchedores, do do an. Se a gente vem de ambientes em que tem muita interrupção, família, escola, trabalho, clube, qualquer ambiente que você... igreja, qualquer ambiente que você frequenta, principalmente família e escola, em que você fala e as pessoas te interrompem, eu não posso sinalizar que eu terminei de falar. Eu preciso mostrar que eu tô falando ainda. Só que eu preciso respirar. Então, entre uma frase e outra que eu tô respirando, eu falo pra ninguém me interromper. Então vai desde essa necessidade de ser validado pelos pais, até não ser interrompido pelos pais ou pelos amigos, pelos professores, pelos colegas e o que for. E isso vai 20, 30, 40 anos moldando a minha comunicação, a minha forma de falar e de ouvir. Que interessante. Então essa foi a conclusão do estudo que veio lá de trás. Gostei desse estudo da escola, e faz total sentido. Porque a gente busca se validar a todo momento, né? Não é nem desde criança. Eu acho que esse sentimento da criança, ele mantém dentro da criança adulta, né? Vamos dizer assim. E aí acaba com que a gente tenha essa necessidade de ser validado pelo público, validado pelas pessoas, pela liderança. Inclusive, eu estava lendo um estudo recentemente sobre influencers, sobre essa busca do perfeccionismo e da validação. Né? Então, eles falam muito, querem estar na internet, mas a internet também devolve muito. Porque é aquilo que você falou, as pessoas não escutam, não leem primeiro o que está acontecendo na comunicação para elas poderem falar algo. E é muito interessante porque você começa a ver posts em que a pessoa comenta, mas por que você falou isso? E aí o dono da página vai lá, mas você viu o vídeo até o final? Porque eu não estou falando sobre isso. Acho que é um assunto interessante pra gente entrar, né? Pois é, pra mim tem uma técnica muito boa, que é a técnica dos 6 porquês. Que a pergunta é muito simples. Por que você faz o que você faz? Porque eu quero bater a meta do mês. Tá, mas vamos lá, 6 porquês. Mas por que você quer bater a meta do mês? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E pra mim a imagem é uma imagem do iceberg. Né? O que tá na pontinha fora da água é o comportamento, é o que todo mundo vê, é a meta, é a técnica, é a tarefa. Mas quando você aprofunda no iceberg, você vê que a maior parte do iceberg está debaixo d'água e lá no fundo tem uma crença. O iceberg todo é montado por crenças. Por trás de todo o comportamento tem uma crença. Você quer mudar o comportamento, identifica a crença e altera a primeira crença. Mas lá embaixo tem a crença mãe, que deriva nas crenças filhas, que vai derivar no comportamento. Qual é a crença mãe? Do porquê nós fazemos o que fazemos. E é isso, voltando no tema da comunicação, o nome do livro é Falar em Público é para você. O maior medo do ser humano é... Todas as pesquisas. Falar em público. Mas não, porque falar em público é o que está na ponta do iceberg. O que está no fundo do iceberg não é o falar em público que é o medo. É o falhar em público que é o medo. Por quê? Porque não consigo, não sou capaz, não mereço estar aqui, tem alguém melhor do que eu, será que vai dar branco? Todos esses sabotadores que vêm na nossa mente, que impedem da gente estar na nossa melhor versão. Então, identificar claramente o porquê você faz ou o porquê você não faz, porque o não fazer é um fazer, né? Por que você faz o que você faz
Isso é de uma força, mas não é agradável. Pode ser que seja uma jornada um pouco mais difícil, mais complicada, e isso vai gerar uma certa também proteção do ego de não deixar você se aprofundar naquilo. Na verdade, eu vejo comunicação como o mal do século para qualquer empresário dentro de qualquer negócio. Se me perguntam hoje, Manuela, qual a maior dor do seu negócio? Comunicação. E mesmo você sendo muitas vezes claro, desenhando, ainda assim é problema de comunicação. Eu converso com... até semana passada a gente estava num grupo do G4 falando, e um empresário falou, gente, é inacreditável. Os funcionários, eles não leem, ler, é o básico. Não lê o primeiro parágrafo, tá acontecendo isso, e o resto, se você der R$1.000 para ele, quem responder esse e-mail vai ganhar R$1.000, ninguém responde o e-mail. Porque eles só leem o primeiro parágrafo. E tá uma recorrência disso enorme dentro dos negócios. Você, como estando dentro da sala de aula com empresários, você acha que essa é realmente a dor ou essa pesquisa que eu li errou? Se alguém conhecer uma empresa e eu perguntar assim, como é a comunicação aqui nessa empresa? Se alguém conhecer e disser para mim assim, olha, a comunicação aqui é maravilhosa, não temos dor de comunicação, me avisa porque eu não conheço. Então, toda empresa, em maior ou menor grau, vai ter alguém reclamando da comunicação, que a comunicação não tá boa, que as coisas acontecem e não tô sabendo, e por aí vai. Mas aí tem uma escolha muito importante sobre isso. A escolha é de quem é a responsabilidade da comunicação. Então, antes da escolha, tem a reflexão. De quem é a responsabilidade da comunicação? Esse empresário que você comentou do grupo que você tá. Esse empresário, ele tá querendo comunicar algo. Logo, a responsabilidade da comunicação é sempre e somente do emissor. O que esse empresário está dizendo? Ele está reclamando do receptor. Ah, mas não leu o parágrafo. Ah, não vai ganhar R$1.000. E por aí vai. É uma escolha. A escolha é, eu como emissor que preciso comunicar, como líder, como comunicador, eu vou reclamar que o receptor não está recebendo ou eu vou pensar em formas criativas de fazer a comunicação chegar? Porque se por escrito no e-mail não está indo, eu vou mandar para o WhatsApp, eu vou mandar por Slack, eu vou gravar um vídeo, eu vou mandar um áudio, eu vou imprimir e botar na mesa da pessoa, eu vou criar rituais de comunicação para transmitir aquilo que eu preciso, ou eu vou ficar só de braço cruzado reclamando que as empresas é isso, os funcionários é aquilo e por aí vai. Sim. Então, isso é uma escolha. A escolha é de ser protagonista e não vítima dos acontecimentos. Dado que comunicação no mundo acelerado, no mundo rápido, tecnologia, AI e tudo mais, vai continuar sendo cada vez mais desafiador, eu não consigo controlar isso. A única coisa que eu controlo é como eu me comunico melhor, como eu me faço entender melhor, como que eu crio mecanismos no meu dia a dia para que o meu time, meu cliente e a sociedade, meus investidores, os três principais, né? Time, cliente e sócios, né, investidores. E aí, consequentemente, o quarto seria a sociedade em geral. Vai entender o que eu preciso transmitir. Então, a escolha é para de botar a culpa nos outros e assume a responsabilidade para si. Cada vez mais a comunicação está ganhando um pedaço muito grande do nosso tempo e investimento no dia a dia dentro da companhia para que a gente possa ter um resultado no final. Que essa comunicação ela seja efetiva, que a pessoa do outro lado ela entenda e ela processe de forma correta que ela está recebendo. Então, não deu certo o e-mail, vai para o WhatsApp, grava um vídeo. Vamos ver o que o marketing pode fazer de forma mais inteligente. É isso. Eu fui para um curso na Disney ano passado. E esse curso foi interessante porque tem uma situação que aconteceu na Disney que eu traduzo isso para vários outros componentes da minha vida, incluindo esse tema da comunicação que me ocorreu agora. Então a Disney ela pensa tanto na experiência dos convidados, né, que são os guests, que são os clientes dela nos parques, por exemplo, que se uma criança de 5 anos de idade acabou de comprar um sorvete e a criança, no caminho do sorvete até a próxima atração, derruba o sorvete no chão, a Disney tem como política entregar um novo sorvete. Ah, mas não vai fechar a conta, mas não vai fechar... Essa é a política, garantir uma boa experiência, que se caiu sem querer no chão o sorvete, a criança não vai ficar chorando sem o sorvete, ela vai receber. Então a técnica é a seguinte, não é culpa da Disney que a criança derrubou o sorvete, mas é responsabilidade da Disney oferecer uma boa experiência de reparação do que aconteceu. Então, vamos trazer esse paralelo aqui. Não é culpa do empresário que o time não leu o e-mail ou que o time não viu lá os R$1.000 que ele deu. Mas é responsabilidade dele, como líder, de garantir que a comunicação vai chegar. Perfeito.
Essa é a diferença do vitimismo para o protagonismo. O mundo vai continuar trazendo obstáculos, seja da comunicação, seja da liderança, seja de qualquer cenário. Como que eu vou me posicionar nisso para encontrar formas criativas de lidar com os desafios? E são grandes os desafios hoje, né? Vabo, seguinte, teve algum erro que virou um ponto de virada na sua vida? Que você agradece até hoje, assim, por ter vivido, sabe? Cara, eu cometi esse erro, mas foi incrível, foi maravilhoso na minha vida. Tem até meia-noite para eu contar todos? Não, porque não vai dar. Não vai dar tempo para contar todos os erros. Time. Vocês têm horário aí, né? Então, dá. Vou contar, então, o número 1. O número 1, que para mim foi o maior ponto de virada da minha vida, ou pelo menos o primeiro grande ponto de virada na minha vida. Depois teve outro maior ainda, mas esse foi o primeiro grande ponto de virada na minha vida. E durante muito tempo eu simplesmente não conseguia nem falar sobre isso, mas hoje, depois de muita terapia, cura e tudo mais, eu me sinto confortável para falar. Inclusive, em primeira mão, vou dizer que vai sair um livro esse ano ainda, que é a segunda da trilogia, O Falar em Público é para você, vai ter o Empreender é para você. E esse livro eu vou dissecar mais sobre isso, contando a minha trajetória empreendedora, com algumas técnicas. Eu tô convidada para o lançamento. Com certeza absoluta. Né? O ponto de virada número 1 na minha vida que trouxe para mim esse que seria naturalmente o erro, foi quando, em 2015, tinha sido o melhor ano profissional da minha vida. Virou o ano, estava tocando a minha empresa, normal, com meu sócio, com meu time. Nós recebemos uma proposta do nosso investidor para fazer a fusão de 5 empresas e a gente assumir como CEO. Eu e meu sócio, CEO e CTO, desse grupo de 5 empresas fundidas. Então, beleza, multiplicou por 5 o desafio. Além disso, fui aprovado para estudar em Harvard, ou seja, realização de um sonho de poder fazer o curso que eu sempre quis fazer. Além disso, pela primeira vez na história minha como professor, depois de muitos anos dedicando, você sabe que o professor no Brasil, infelizmente, não é valorizado financeiramente, mas eu recebi a maior valorização que o professor pode receber nesse ano de 2015, que foi ser eleito professor paraninfo na faculdade. Além disso, aquele grupo de 5 empresas, no decorrer do ano, nós fizemos um plano, fundimos as empresas e vendemos ela para o nosso principal cliente. E eu assumi novas funções lá dentro. E fiz uma série de... Ou seja, profissionalmente eu estava no auge até então. Virou o ano, minha esposa da época me comunicou que a gente estaria se divorciando. Então não foi assim, vamos conversar para... Não, senhor, tá aqui o comunicado. Assina aqui, por favor. Já Além trouxe disso, até impresso. Além disso, eu tinha 15 quilos a mais do que essa versão aqui que está nesse momento. Eu era sempre o chato da turma, estava na correria, estava pegando... Então, realmente, 2015 foi incrível, virou janeiro de 2016. Esse foi o grande ponto de virada. Então, no final das contas, o divórcio eu considero como tendo sido um grande wake-up call, uma chamada ali, olha, esse ponto de virada. Só que a vida vai dando vários wake-up calls, né? Vai dando várias chamadas ali antes, só que menores. E eu não fui ouvindo, não quis ouvir. E se eu não quisesse ouvir esse do divórcio, o que viria depois? Algo maior. Será que seria um infarto, um câncer? Não sei. Mas algo mais complicado poderia vir. Então eu falei, Por isso que precisamos ouvir e escutar. Dessa vez eu resolvi ouvir. Dessa vez eu resolvi falar. Então, no final das contas, ninguém casa pensando em separar. Mas, lamento, né? Tudo o que aconteceu. Mas, na minha visão, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Na época, caos completo. Não sabia nem quem era eu. Muito tempo ali, semanas, meses para digerir. Hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas. Porque se eu não tivesse me divorciado, eu não teria conhecido a Caroline. Eu não teria a Área, não teria o Lelê, não teria o Pipo, não teria os meus filhos. Que foi, talvez, e aí sim, o maior ponto de virada da minha vida, que é ser pai. Ter filhos não é um ponto de virada. Ser pai é um ponto de virada. Ter filhos é um processo biológico, fisiológico. Né? Ser pai é um processo de vida, de educar, de estar junto, que vai durar aí só pelo resto da vida. Então, sou muito grato pela minha primeira esposa, lamento o que aconteceu, mas feliz pelo fato da gente ter divorciado, porque isso me permitiu me autoconhecer, me permitiu conhecer minha esposa atual, que é a mulher da minha vida, e que me deu os 3 maiores presentes que eu poderia receber. Então, sem dúvida, esse é o maior ponto de virada. E permitiu também você conhecer o Bernardinho, né? E o seu... Como é que você fala que você é o convidado ali entre os dois, né? Isso é uma oportunidade que eu tenho de realizar outro sonho, né? Que é ser sócio do maior treinador da história do esporte mundial. Ele tem 10 Olimpíadas, 7 medalhas. Durante uma boa época, a seleção brasileira masculina de vôlei
Foi o maior time de qualquer esporte, com o maior número de vitórias e índice de aproveitamento em equipe, talvez rivalizando talvez só com o All Blacks da Nova Zelândia, do rugby. Então nós temos uma imersão com ele e também com o Baza, que é o CEO da maior empresa de RH do mundo. É o CEO do Brasil, da maior empresa de headhunting, né? E o time dele entrevista 100 mil pessoas por ano. Pouca Olha a quantidade coisa. de dados e informações sobre seres humanos ao interagir com 100 mil pessoas todo ano. Então tem o Bernardinho, tem o Baza e eu que sou o estagiário. Ah, você é o estagiário. Eu não lembrava o que você falava. Ah, eu fui convidado. Não, você é o estagiário, verdade. Eu sou o aprendiz. E você sabe que eu amo vôlei, né? E eu aprendi com o Nelson de assistir todo final de semana. Toda vez que tinha, né, mundial de vôlei ou que o vôlei ia para as Olimpíadas, a gente ficava torcendo e gritando com o Bernardinho. E é uma memória de infância minha. Então, eu posso imaginar o quanto para você é importante trabalhar do lado do Bernardinho, um dos maiores nomes, né? O que você aprendeu com ele que você carrega até hoje no seu trabalho? Tem tanta coisa que eu vou selecionar talvez aquela que mais me chamou a atenção. Porque dizer que eu aprendi com ele as técnicas relacionadas à liderança e gestão de pessoas, nós já fizemos 22 turmas juntos. Né? Fora quando a gente vai em empresas. Então eu posso te dizer que eu estou me tornando um dos maiores aprendizes de Bernardinho. Como assim? Um dos maiores Explica. estudiosos de Bernardinho. Porque eu já assisti a palestra dele 88 vezes. Então, se eu tiver que repetir a palestra dele, eu vou fazer a palestra igual, só que com 10 Olimpíadas a menos, né? Só que sem cabelo. E sem Entendi. cabelo e 7 medalhas a menos. Só tem esse detalhe, né? Mas cada história que ele conta, cada paralelo que ele faz do vôlei do esporte com o mundo corporativo, cada ferramenta, É impressionante a quantidade de aprendizados que ele traz e que eu fui capaz de aprender, e eu tento trazer isso no meu dia a dia como líder e como professor. Mas se eu tivesse que dizer um aprendizado, foi quando eu conheci ele. Ele tinha acabado de sair, ele voltou agora para a seleção, mas na primeira passagem dele, que ele ficou de 2001 a 2016 na seleção, e aí ganhou a medalha de ouro no Rio, depois ele saiu da seleção. Então, em 2017, ele sempre foi palestrante, em paralelo, mas ele falou que ele queria ser professor universitário, porque era um sonho que ele tinha de não só ser palestrante nas empresas, mas poder ter contato com a juventude, com a garotada na faculdade. E na época eu era professor da PUC. E ele se formou na PUC, ele é economista formado pela PUC. Então ele se reconectou com a faculdade para ele dar aula na PUC. E aí o curioso é que ele, para ser professor da PUC, não podia ser ele o professor da matéria, porque tem o MEC, tem que ter mestrado. Então tinha que ter um professor oficialmente na matéria para ele poder ser tipo um professor convidado. E aí eu tive a sorte, a honra de ser convidado para eu ser o professor oficial. Do convidado. Convidado. Pois é. No final, na prática, ele era o professor e eu era ali o aluno número 1, né? Porque, imagina, ter a oportunidade de almoçar com o Bernardinho, alinhar o que a gente vai fazer na aula semana que vem. E aí tá o principal ponto que eu aprendi com ele. Foi que ele já era múltiplas vezes campeão, ele já tinha 10 Olimpíadas, já tinha 7 medalhas, já era o cara. E ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair. Falei, Bernardinho, semana que vem nós vamos falar desse tema aqui, vai ter esse livro aqui que a gente vai abordar. Na semana seguinte ele voltava com um livro comprado, sublinhado. Vabo, tô com uma dúvida aqui, me explica o que é esse conceito aqui de liderança que tá no livro. Então a humildade dele, a disposição de atender cada aluno, de tirar foto, de responder a pergunta, de dizer não sei, de pedir ajuda, de correr atrás, de fazer parte de um time. Isso, para mim, o que demonstra a verdadeira liderança. Não é ir lá fazer entrevista na frente das câmeras, ganhar a medalha de ouro. Cara, isso sem dúvida é extraordinário. Mas mais extraordinário ainda é nos bastidores ele ser gente como a gente, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz aquilo que fala. E quantas pessoas a gente conhece que é muito bonito no gogó, fala um monte de coisa bacana, mas hipocritamente, na hora do vamos ver mesmo, faz diferente. Sim. E depois, conheci em 2017, estamos 8 anos juntos. Ficamos amigos, sócios, temos produtos juntos, já fizemos alguns trabalhos juntos. 8 anos depois, eu continuo aprendendo com ele a cada interação. Então, no final, a gente tem a imersão com base com o Bernardinho, mas o que eu digo é que eu vou passar para essa imersão para passar tempo de qualidade com o base com o Bernardinho.
É para isso que eu tô na imersão. Por acaso tem uns alunos lá. Pô, que bacana, tem uns alunos aqui. Os alunos são um pretexto. Óbvio, a gente vai entregar o melhor produto, serviço, melhor experiência, melhor conteúdo, mas no final, o fato de eu pessoalmente poder passar tempo de qualidade com o Baza e com o Bernardinho, para mim, é o que gera... É o ápice. É incrível, é incrível. Quando a gente assistia o jogo de vôlei, meu pai falava assim, gente, quando dava aquele break, né? Pelo amor de Deus, abre esse microfone, eu quero ouvir o Bernardinho falar. Eu acho que a gente nunca teve técnico, assim, que todo mundo... Até o pessoal que tá narrando ali o jogo fala assim, não, mostra a cara do Bernardinho pra ver essa jogada, mostra a cara. Porque ele se tornou um líder, né, de uma forma geral, nacional, muito admirado. E eu acho que é um dos requisitos para você ser líder é que você precisa ser admirado primeiro. E principalmente pelo time dele. Ah, mas ele é muito nervoso, ele grita com as pessoas e tal. Isso é o que a câmera mostra, é um pouco do espetáculo. Quando você vai lá nos bastidores e conversa e entende, você vê o quanto ele é admirado pelas pessoas, inclusive pelos jogadores que discordavam dele, que ele cortou, teve polêmica, depois fizeram as pazes. Tudo isso mostra que sim tem a aprovação do público, mas principalmente pelo seu time. Se é para ser admirado por alguém, é por quem você lidera. E aquela pessoa que considera que você fez a diferença na vida dela. Sim. A plateia, a arquibancada, o jornalismo, a imprensa, tudo isso é meio barulho. Sim. O que é realmente verdadeiro é a conexão com quem você lidera. É porque ser líder também é você ser duro e, ao mesmo tempo, você ser humano, né? Você ter aquele olhar humano pelaquela pessoa. Então, você precisa construir um profissional. E o profissional vai passar por momentos bons e momentos difíceis. E ele precisa saber lidar com isso. E aí, pegando Bernardinho, né? E o Baza foram maravilhosos na sua vida. Só que, de tudo que você já construiu, o que ainda falta cumprir? Da check. Assim, ó, já tá papai de pet, papai de 2. Já plantei uma árvore, já escrevi um livro e já... Vai escrever o segundo. Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu continuo tendo sonhos, continuo tendo muitos planos, sou muito jovem ainda, tenho ainda uma vida inteira, não cheguei nem na metade da minha vida ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer e daria uma lista aqui de várias coisas. Mas o que eu aprendi nesses últimos tempos é que eu tenho uma tendência a ter um sabotador chamado hiperrealização, em que meu to-do list virou uma prisão. Tem gente que nem to-do list tem, aí deixa a vida me levar, não tá nem aí. Então eu tô no outro extremo. Pega essa pessoa, bota o outro extremo. Sou eu. Que é a pessoa que eu tô tão focado em realizar, em fazer e tudo mais, que nenhum dos extremos é positivo. Nem o deixa a vida me levar, que não quero nem sonhar nada, nem planejar nada, vamos ver o que acontece, e nem o ditadura do to-do list. Escravidão do to-do list. Então o que eu venho aprendendo é que sim, tem um monte de coisa que eu quero fazer, mas mais importante do que isso é estar 100% presente onde quer que eu esteja. Eu tô aqui com você agora e eu tô 100% aqui com você. Eu não tô pensando o que eu vou fazer depois, o celular tá tocando, a notificação, não sei o que. E cada vez... Eu tô na corrida lá na meia maratona, quanto mais eu conseguir estar 100% presente, tá com dor no joelho, foca na presença. Tá pensando que falta 2 quilômetros, foca na presença. Quanto mais eu treinar minha mente para isso, a realização de qualquer coisa que esteja no plano, no sonho, é uma consequência natural. Então, no final das contas, eu tô aprendendo a fazer o meio termo. Eu coloco a meta /sonho /plano, mas eu solto. Tem a meta, mas eu não me prendo nessa meta. A meta, ele é um grande norte, é um balizador, mas eu não tô apegado na meta. Porque muitas vezes a gente vai colocar uma meta e a vida vai ser mais criativa do que a gente para te dizer que você vai antecipar. A maratona foi isso. Minha meta era 1º de novembro, correr a meia maratona. Se eu tivesse tão fixo nisso, eu estaria treinando para 1º de novembro. A vida foi mais criativa e permitiu que eu corresse agora 29 de julho. Então eu não me apeguei à meta. Tinha meta, tinha um sonho, meia maratona. Antecipei 3 meses. Tem outras coisas que talvez vai demorar 2 anos. Tem coisas que talvez não vai acontecer. Então esse aprendizado, essa sutileza, é o que eu tenho aprendido. Agora, com certeza, eu quero escrever mais livro, quero fazer mais temporada do Vabocast. Mais filhos, não. Mais filhos a gente já eu acho que estamos satisfeitos. Já foi, né? Um casal, mais um pet. Pois é, já estamos satisfeitos. Quero fazer uma iniciação em meditação no ano que vem, que eu estou me preparando para ela. Tem muita coisa que eu quero fazer. Mas será que vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Ou vai ser daqui a 5 anos? Ou não vai ser? Não estou apegado. Tem essa intenção. Mas se for para ser, será. Mas não estou
Zeca Pagodinho, mas também não tô apegado. Essa nuance é que eu tô tentando desenvolver. Eu acho que foi um ensinamento até pra mim, isso, porque eu tenho essa de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e de em alguns momentos não estar presente 100%, porque eu tô com outras coisas na cabeça. E aí você tem insônia, você não dorme direito, reflete em outros lugares. Se foi um ensinamento pra mim, certamente foi pra quem tá ouvindo. Sigo nessa jornada. Nesse tema, eu sou ainda faixa branca. Mas pra gente encerrar, se você tivesse que escolher só um fundamento do seu know-how, aquele que sustenta todas as suas decisões, qual seria? Integridade. Não só do ponto de vista de ética, honestidade, mas no conceito mais amplo da palavra integridade mesmo, que é a busca, é uma virtude humana, um valor humano, a busca de estar inteiro, estar íntegro, estar pleno em qualquer coisa que eu faça. Já abri mão de muita iniciativa que me traria um retorno financeiro extraordinário. Recentemente, até de forma polêmica, isso aconteceu na minha vida, porque eu senti que não fazia mais sentido com meus valores. Graças a Deus, eu já cheguei num patamar da minha vida em que eu prefiro priorizar, e em outros momentos da minha vida eu cometi esse erro, e aí, talvez por eu ter cometido o erro, que eu desenvolvi esse tipo de busca, e talvez seja um entendimento da maturidade, que é basicamente o seguinte: não se demore em lugares e com pessoas que não te fazem bem. A vida é muito curta para você desperdiçar tempo e energia num local que está te adoecendo, que está te fazendo mal. Então, local / pessoas. Então, no final das contas, essa integridade que eu quero chamar a atenção. É não fazer nada, não estar em nenhum ambiente em que aquilo eu sinta que está desconectado com o que eu acredito ou com práticas que depois eu não vou ter orgulho de contar para minha filha e para meu filho. Então, integridade. Eu até fiquei sem voz aqui. Foi tão profundo. Se quiser, vou contar enquanto você recupera da tosse, contar bem rapidamente aí, para não tomar muito tempo, a história do Kung Fu, que para mim representa bem esse valor da integridade. Imagina um cenário em que uma pessoa está lá conversando com Deus e Deus vai avisar onde que ela vai nascer. Só que Deus dá a seguinte instrução: para essa próxima vida sua, vamos partir do pressuposto que tem várias vidas, nessa próxima vida agora, não importa onde você vai nascer, desde que, onde quer que você nasça, você lute Kung Fu. Então, nessa vida agora, a pessoa nasceu no Brasil, em São Paulo. Tá bom, não importa, luta Kung Fu. Na próxima vida, a pessoa vai nascer na comunidade mais pobre da África. Não importa, luta Kung Fu. Na próxima vida, vai ser filho de um herdeiro bilionário na Suíça. Não importa, luta Kung Fu. Então, não importa as condições em que você veio, se numa situação horrorosa, numa situação tranquila, numa situação boa, melhor ou pior, lute Kung Fu. Agora você troca lute Kung Fu por pratique seus princípios e valores. Sim, faz total sentido. E acho que é isso que você, empresário, tem que fazer dentro do seu negócio. Para encerrar, meu pai roubou meu livro. Você acredita? Tem que fazer dedicatória para ele. Você lembra a dedicatória que você fez para mim? Não lembra. Manuela, filha do grande Nelson. Por isso que ele roubou o meu livro. E da grande Roseli também. E aí agora eu vou aqui com ele, que ele trouxe 3 livros aqui maravilhosos. Ele vai autografar um especialmente, ó. Vocês têm que comprar esse livro. Inclusive, uma curiosidade é que ele começa o livro contando como foi o casamento dele. Eu não vou contar pra vocês já vão ter que comprar o livro pra saber o que ele fez no casamento dele. Algo inédito que nunca aconteceu em nenhum casamento na história. Na história. Vocês precisam comprar esse livro. Inclusive, eu tô abrindo aqui, porque a gente vai encerrar aqui, ele vai autografar pra mim. Ao vivo. Livro. Ao vivo aqui agora, porque o último livro meu pai roubou, que tava com o nome dele, né? Não, isso aqui é especial, você é minha filha, tá vendo? As coisas que acontecem, Você né? não quer que eu faça essa pra ele e aí você pega o seu livro original? de volta, boa ideia. Pode ser, né? Faz uma dedicatória especial pra ele ficar feliz, Vabo. Fechado, deixa comigo. Vabo, ó, eu te agradeço muito pela sua presença, como sempre. Por mais que foi um podcast, foi uma conversa, mas você me ensinando, eu acho que
Uma das coisas que você falou que é extremamente importante, que a gente, quando tá em CEO, como CEO, até brinco, falo, gente, eu olho pra cima, quem vai me ajudar? Jesus. Eu tô segurada na mão dele, porque eu não tenho uma pessoa que possa me dar bagagem para eu poder conversar, para eu poder fazer troca. É muito difícil, é uma solidão que a gente vive como C-Level. E ter pessoas como você na minha jornada, como outros mentores, como outros C-Levels que a gente pode trocar figurinha, é importante. É importante até para a gente entender o caminho que a gente está seguindo. Então, eu te agradeço muito por você dividir a sua experiência, seu conhecimento, por ser essa pessoa incrível, por estar conosco dentro da nossa companhia e que eu possa ir. Agora eu quero fazer esse curso com você, com Baza, com Bernardinho. Vai ser um prazer. Não, com certeza. Vai ser o meu próximo check lá do To-Do. Do To-Do que eu também não fico nessa demonstração de caramba, eu tenho que cumprir. Mas é uma coisa que eu quero estar nesse ambiente de pessoas que possam me tornar uma líder cada vez melhor e que possam me tornar uma empresária com uma visão fora da curva, com um olhar diferente, que cada vez mais buscando por conhecimento. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Novamente, voltar aqui na Coplan, no Know-How, dizer que desde que a gente se conheceu, você, Nelson, Roseli, eu senti que tinha algo diferente, né? Dentro que a gente, por acaso, que não existe acaso, não existe coincidência. Chamei vocês lá no meio do treinamento, tinha outras pessoas também. Aquilo tem uma energia que a questão sutil acaba captando, não é quantificado, mensurável, mas aquilo acontece, a intuição está presente. E depois eu tive a oportunidade e a honra de passar 2 dias com vocês, conhecendo o time de líderes, e provocando e trazendo. E ali eu pude, aquilo que eu já tinha como suspeita, eu tive a certeza de que a Coplan e a liderança de vocês realmente é uma empresa diferenciada, que vocês estão construindo algo muito maior do que apenas a mera prestação de serviços de contabilidade. Muito mais do que isso, vocês estão construindo uma cultura de um time campeão. E esse time campeão, hoje, presta serviços de contabilidade, hoje presta serviços para alguns clientes, hoje faz a diferença para quem interage. Mas isso é só o começo, porque tem muitas outras coisas que vocês podem fazer na própria contabilidade ou outras coisas que vocês eventualmente possam fazer sentido, porque no final das contas a essência é ser humano, a essência é princípios, a essência é você construir um ambiente em que as pessoas, ao interagirem com você, saia muito melhor do que entraram. E eu posso dizer que eu passei por isso, porque eu passei 2 dias com vocês. E eu aprendi muito. E eu gostei muito de interagir e beber dessa fonte e ter contato com essa energia de vocês. Então, muito obrigado por mais uma vez poder fazer parte. Eu me sinto um coplaner. Ah, gente, olha só. Eu vou ficar emocionado, vou ter que encerrar aqui. Tá vendo como cada episódio no Know-How é incrível? Se deixar, a gente fala muito, né, Babo? Até meia-noite estamos liberados. Até meia-noite, tem muita história pra contar. Se vocês gostaram, curtam, acompanhem. Até o próximo episódio.